Bonita é a vida, é bonita e é bonita, independente do lugar. Laraiá, laiá. Bonita é a vida, é bonita e é bonita, é só saber amar. Lalaiá, laiá. Saber amar. Lalaiá, laiá. Saber amar. Há um lugar de descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não influenciam. Há um lugar onde escuto a tua voz. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar
onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde escuto a tua voz. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Jesus, Tu és tudo que eu preciso. Jesus, Tu és tudo que eu preciso. Há um lugar Boa noite a todos. Todos chegados agora? Chegou todo mundo? Tem mais uns chegando, né? Então esse lugar é aqui agora. É aqui que nós estamos. Saímos de nossas casas, estamos aqui. E que seja o melhor lugar do mundo agora. Onde nós estamos entregando o que nós temos de mais precioso, que é o nosso tempo. A maior joia que nós temos aqui no planeta Terra é o nosso tempo. Então que nós saibamos empregar esse tempo agora nas coisas boas de Deus. Muito obrigada a todos que estão aqui. Nós tenhamos uma excelente noite. Gente, boa noite. Muito bem, agora vocês vão falar boa noite para o povo que está em casa. Vocês acreditam que tem um monte de gente atrás dessa câmera aqui? Gente que a gente nem sabe onde se encontram, né? Porque a internet não tem porteira. Boa noite para o povo de casa agora, viu? Boa noite. Muito bem. Olha só, para mim é uma alegria redobrada, né, estar presente num evento como esse. Eu explico para vocês por quê. Para o povo de casa, nós estamos no meu Goiás, né? Na cidade de Mairipotaba, aqui no interior de Goiás, no Centro Espírita Ismael. Eu considero assim que eu sou um dos goianos mais apaixonados por Goiás, mesmo não tendo nascido nesse estado, porque minha mãe tomou a decisão de atravessar o rio para o lado do Mato Grosso do Sul, porque não tinha hospital lá na minha cidade na época. Eu nasci e ela me trouxe de volta. Então eu me considero muito mais goiano do que sul-mato-grossense, né? O documento consta que a naturalidade é lá de Paranaíba, no Mato Grosso do Sul. Mas eu fui criado na cidade de Itajá, que é aqui na divisa, né? No cantinho do estado ali. Morei um tempo em Quirinópolis, né? Meu filho, minha neta e minha genra continuam morando aqui em Goiás. E tem outro filho, outra genra, e está vindo outro neto, também aqui de Goiás, né? Da cidade de Rio Verde. Então a gente se sente muito confortável com a sensação de que está voltando para casa. Nós pedimos licença aos espíritos que dirigem as atividades dessa casa, pedimos licença para nós, pedimos licença para os companheiros espirituais que sempre estão ao nosso lado, cuidando da gente, intuindo, né? Colaborando nas reflexões, nas canções. Nós pedimos a inspiração de Jesus para cada palavra, para cada canção,
E desejamos que, quando nós retornarmos aos nossos lares ou aos nossos locais de origem, nós estejamos um pouco melhores do que quando nós chegamos aqui, né? A Elizabeth já pediu a paciência de vocês, né? Alguns chegaram, né, agora, né? Eu só reforço, porque ela está com um tal de coffee. Então, para falar, quando você está com ainda um restinho de tosse, já é difícil. Vocês imaginem, então, para cantar. Por isso que vocês vão ter que redobrar o espírito de caridade na noite de hoje, porque nós consideramos assim, por orientação dos amigos espirituais, que pessoas que emprestam os ouvidos e o que tem de principal, que é o tempo, para nós, são pessoas muito caridosas. Então, que Deus retribua vocês por essa oportunidade que estão nos oferecendo. Eu já dizia aqui quando cheguei, né, ao cumprimentar alguns aqui, eu falei, olha, gente, muito obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos, porque a nossa caderneta de fiado de outras encarnações, ela é bem extensa, sabe? Vocês entendem direitinho os caderninhos de fiado, como é que funciona. Então, quando alguém nos dá a oportunidade da gente abater, nem que seja um tiquinho desse fiado, a gente fica feliz. E nós acreditamos que quando nós temos a honra de falar desse Evangelho de Jesus e dessa doutrina consoladora, que é o Cristo redivivo, nós estamos fazendo bem. Combinados? A gente vem num lugar como esse receber. Eu tenho certeza que muitos de vocês, quando saíram de casa, fizeram um planejamento, pensaram assim, poxa, vou lá hoje porque coisas boas eu sentirei e receberei isso no meu coração. Mas eu gostaria de dizer para vocês, já que nós estamos aqui hoje, né, abrindo as comemorações dos 26 anos dessa casa abençoada, que nós também temos a responsabilidade de doação. A espiritualidade utiliza a dona Elizabeth Lacerda aqui só como um instrumento. Com todo respeito, é como se fosse uma isca para que nós juntássemos os nossos corações e, já que estamos juntos, trabalhemos. Coloquemos aqui o que a gente tem de melhor no nosso coração, na nossa mente, para auxiliarmos a espiritualidade a realizar aquilo que já foi planejado bem antes de nós chegarmos aqui. Combinados? Então, nós vamos explicar para vocês rapidamente como nós desenvolvemos essa atividade. É um evangelho musical. Nós tomamos uma decisão de trazer Jesus de volta. Isso não foi só ideia nossa, os amigos espirituais que nos ensinaram. Descer Jesus da cruz. E nós encontramos uma forma de fazer isso muito simples. Que fórmula é essa? É trazendo Chico Xavier de volta. É desengavetando as obras do Chico. Descendo essas obras das prateleiras. Muitas delas já um pouco empoeiradas, talvez até cheias de teia de aranha. Outras guardadas lá no fundinho da gaveta, a gente esquece, e são obras maravilhosas. Então a gente tem buscado nesses momentos intercalar com as canções palavras vindas tanto de Chico, o próprio, quanto dos amigos espirituais que por ele foram psicografados. Nos deram a liberdade de escolher o tema dessa noite, que vai nortear essas reflexões. E é quando isso acontece, a gente sempre escolhe falar e cantar aquilo que nós estamos necessitando. Então nós paramos, pensamos e chegamos à conclusão que a gente estava precisando demais, nós dois aqui, conversar um pouco sobre melindre. Sabe, esses ressentimentos que a gente fica guardando, remoendo, essas rusgas, aqui no meu Goiás, vocês entendem meu idioma nativo, vai ficar mais fácil, sabe? Então, diante dessa nossa necessidade, nós falamos assim, então vamos conversar sobre isso? Vamos escutar o que a espiritualidade quer nos ensinar a respeito desse sentimento que tem gerado prejuízos, inclusive alguns perdido a encarnação toda.
pensa. Cantando a gente pensa melhor, não é verdade? E é incrível como que a espiritualidade trabalha, né? Nós dois tivemos um momento de melindre aqui antes de começar, né? Um de nós ficou muito melindrado. Curioso, né? Nada é à toa, né? Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele tá cuidando. Lembra de onde você veio e onde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era para estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e onde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era para estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Vocês, Deus mandou. Vamos lá. Não chore. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar.
bonito. Eu já fui avisado que tem coral aqui, viu? Você pode caprichar no repertório aí que você vai se surpreender. Gente, antes de entrarmos no tema propriamente dito, eu gostaria de fazer uma pesquisa aqui com vocês. Vou guardar só o pessoal se organizar. Você acredita que Jesus é feliz ou triste? Você acredita que quando ele esteve aqui entre nós, no convívio, no dia a dia, ele era uma pessoa feliz ou triste? Feliz. Por que será que insistem em nos convencer que Jesus é triste? Às vezes tentando resumir a vida do Cristo numa fotografia, num momento. Por que será que para a maioria de nós, Jesus foi apresentado com o rosto ensanguentado, uma coroa de espinhos sobre a cabeça, pregado numa cruz? E muitos de nós não conseguimos perceber Jesus diferente disso. Mesmo acreditando, pela resposta de vocês, que Jesus, enquanto esteve entre nós, foi feliz, e que Jesus é feliz, que foi a primeira pergunta, atualmente. Segunda pesquisa. Quem aqui quer ser feliz? Levanta a mão, por favor, para eu ter uma ideia. Muito bem. Pessoal de casa, levanta as mãozinhas nos comentários, né? Tem gente com as mãozinhas levantadas lá, né? A terceira pergunta. O que é ser feliz? Pensa. O que eu preciso estar sentindo verdadeiramente para eu poder afirmar assim: eu estou feliz? Pensa. Olha, nós podemos aprender de várias maneiras, mas tem uma forma de aprendizado muito inteligente, que é aprender pelo contraste, é aprender pelo contrário. Eu vou te dar um exemplo. É você aprender o que é cheio pelo vazio. Aprender o claro pelo escuro. Muitas vezes a vida, ela nos ensina assim. Numa encarnação a gente vem experimentando a riqueza material, e às vezes a gente não aprende, e na outra, a gente vem sem essa riqueza material, experimentando a miséria para aprender. E muitos de nós aprendemos com a miséria e não aprendemos com a riqueza. Outros, o contrário. Então, é interessante, nesse primeiro momento, nós entendermos como ser feliz, entendendo como não ser feliz. Talvez entendendo o que eu não devo fazer, eu aprenda o que devo fazer. Emmanuel tem um texto que está no livro de respostas. O livro chama-se Livro de Respostas, psicografado pelo Chico. Que o Emmanuel diz assim: enquanto cultivarmos melindres e ressentimentos, vai escutando, enquanto não pudermos aceitar os próprios adversários na condição de filhos de Deus e irmãos nossos, tão dignos de amparo quanto nós mesmos,
enquanto sonegarmos serviço fraterno aos que ainda não nos estimem, e enquanto nos irritarmos inutilmente, a felicidade não nos será possível. Então, eu vou entender que todos nós aqui levantamos a mão dizendo que queremos ser felizes. E eu confio no Emmanuel. O Emmanuel está dizendo que enquanto nós nos milindrarmos, a felicidade não será possível. Então, pode ser que alguém aqui entre nós, uns 2 ou 4, ainda, além de nós 2 aqui, que a Elizabeth já falou, né, se milindrem, impedindo a própria felicidade. Então, o tema já é bem interessante para a noite de hoje, concordam? Mas não foi esse o texto que nós escolhemos. Nós escolhemos um texto do mentor lá dos amigos de Goiatuba, que é o Carbar e Schutel. O Carbar, psicografia do Chico, ele, no livro Encontro Marcado, ele apresenta um texto chamado assim, ó, O Filho do Orgulho. E ele está falando do melindre. Mas Carbar faz uma citação de um capítulo, parte de um capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o item 11 do 8º capítulo, que fala sobre o orgulho e a humildade. Esse é um item um pouco mais extenso, mas antes da Elizabeth cantar a próxima canção, eu quero ler um pedacinho dele, porque ele tem um propósito que nós colocamos aqui. O propósito é que a gente se lembre de Jesus nesse primeiro momento. Kardec, por meio dos amigos espirituais, anotou nesse item o seguinte: a humildade é uma virtude muito esquecida entre nós. Os grandes exemplos que vos foram dados, poucos são seguidos. E, no entanto, podeis ser caridosos para vosso próximo sem a humildade? Não, pois esse sentimento nivela os homens, diz-lhes que são irmãos, que devem ajustar-se entre si e condizerem-se ao bem. Sem humildade, enfeitai-vos de virtudes que não tendes, como se usasseis uma roupa para esconder as deformidades do vosso corpo. Relembrai aquele que vos salva, relembrai Jesus, relembrai a sua humildade, que o fez tão grande e o pôs acima de todos os profetas. Então, eu faço um convite para você, do seu jeito, da forma que você consegue. Busca Jesus agora no seu pensamento, na sua mente. Lembra do Cristo. Jesus na terra é como o sol, clareia a escuridão. Jesus é o abrigo perante a aflição. E quando tudo é escuro e a vida é solidão, Jesus é que alivia o coração. Jesus para nós é a certeza que a luz do amor nos traz, renovando as esperanças, mostrando muito mais. E mesmo a quem não queira ver o amor com sua luz, Jesus suavemente nos conduz. Jesus é o sol, é o nosso irmão, bendito ser de luz, desfaz a treva, curador, amor que nos conduz. Tem gente que até mesmo diz que não vai suportar, e existe até quem se
vivendo a lamentar. Jesus está atento às nossas aflições, percebe as nossas dores, acolhe os corações. Eu já vivi 1000 anos e posso afirmar: Jesus de Nazaré comigo está. Foi bom lembrar de Jesus, sim ou não? Sempre bom. Bom, vamos lá. O Espírito da Verdade, psicografia de Chico Xavier, ditado por Carbar Schutel, o Filho do Orgulho. Carbar já começa dizendo assim, ó: o melindre, filho do orgulho, propele, ou seja, empurra a criatura a situar-se acima do bem de todos. É a vaidade que se contrapõe ao interesse geral. Esses dias eu estava observando a conversa dos meninos lá em casa, sabe? Aí um pegou e falou assim: fulano acha que é a última bolachinha do pacote. Vocês já escutaram isso? Aí o outro falou assim: não, ele acha que ele é a última Coca-Cola geladinha do deserto. Melindre. A gente se coloca acima do bem dos outros, não é nem acima só dos outros, é acima do bem dos outros. Meus amigos, há cadeiras disponíveis aqui na frente, ó. Sejam bem-vindos. Então fica à vontade aí. Assim, continua o amigo espiritual, quando o espírita se melindra, julga-se mais importante que o espiritismo e pretende-se, ou seja, deseja ser melhor que a própria tarefa libertadora em que se consola e esclarece. O melindre gera, diz Carbar, a prevenção negativa, agravando problemas e acentuando dificuldades ao invés de aboli-los. Gente, prevenir, diz o ditado da minha terra, vocês são da minha terra, prevenir é melhor do que remediar. Mas Carbar está falando que o melindre é uma prevenção negativa. O melindroso, eu não sei nem se essa palavra existe, mas vocês entendem, não entendem? É o sujeito que melindra. Ele já fica prevenido, é um sujeito veiaco na nossa língua aqui, mas negativamente, ele já fica com o pé atrás, ele já pensa que vai dar errado, ele já pensa que vai dar confusão, ele fica o tempo inteiro armado, pronto para melindrar. Isso é ruim. Chico Xavier, no ano de 1965, no mês de junho, fez uma visita a amigos nos Estados Unidos da América. E lá, nas reuniões, ele se colocou sempre a serviço da espiritualidade. E ele psicografou muitas mensagens. E um espírito chamado Silver Spring deu um recadinho numa mensagem que eu fui lá e pincelei uma parte dela para nós pensarmos juntos sobre esse assunto. Analisa comigo. O espírito perguntou: por que alimentar ódio a alguém, se você está convicto, pela lei da reencarnação, de que esse alguém se lhe pode abrigar nos braços, na feição de um ente querido, na equipe familiar? Essa mocinha é sua filha? Que bênção, né? Olha aí, é isso aí que ele está falando, ó. A gente não sabe o que acontece antes, porque graças a Deus a gente tem o véu do esquecimento, porque se a gente lembrasse, você acha que eu ia dar conta de pegar meu filho no colo? Talvez não. Não sabe, né? Mas o Espírito está nos convidando a olhar para frente.
Como é o nome dessa moça? Karen, e o seu? A Fernanda, mamãe da Karen, está aqui, gente. Vocês estão em casa e não estão vendo, o povo aqui está percebendo, né? Com a filha do maior amor aqui no colo. Uma cena maravilhosa. Então você imagine aqui, ó, pensa aí naquele desafeto seu. Só pensa, cuidado, hein? Pede para o anjo da guarda estar junto para você não desequilibrar aproveitar as músicas aqui. Pensa com calma aí. O amigo espiritual aqui falou assim, ó, por que você vai alimentar o ódio para essa pessoa? Porque você não sabe se daqui uns dias ela vai estar no seu colo, você vai estar no colo dela, igual aqui, ó. Porque é para isso que existe a lei da reencarnação, é a justiça divina. Usando da misericórdia para fazer a gente acertar as rusgas. Não é interessante pensar nisso? Não, né? Não, pode não ser bom, mas é interessante, é importante. Olha, sabe o que eu aprendi? Às vezes é com o marido, né? Esposa, né? Olha, certa vez um amigo me ensinou dizendo assim, olha, quando uma pessoa entra na sua vida, ela não sai mais nunca. Aí eu perguntei, eu fiz essa reação sua, moça, eu vou te falar a verdade. Eu falei assim, Deus me livre. Você está de brincadeira. Aí ele falou assim, eu vou te explicar. Fernanda, você quer que a Karen saia da sua vida em algum momento? Na próxima encarnação? Nas próximas da frente? De jeito nenhum. Por quê? Porque já existe um sentimento que já beira o amor nessa relação. Então, quando você desenvolve o amor por um ser, você não quer que ele saia da sua vida, não é, moça? Alex, mas e o outro lado? E aquelas pessoas que dão os motivos da gente ter uns ódiozinhos dessas? Não olha de lado não, gente, vocês olham só para frente. Aí eu perguntei isso para o moço que estava me explicando, ele falou assim, você vai ter que aprender a amar. Mais cedo ou mais tarde, vocês vão ter que se acertar como adversários pelo caminho e vão desenvolver um sentimento semelhante ao de vocês. E daí você não vai querer que ela saia mais. Então, de um jeito ou de outro, nós estamos vinculados para sempre. Eu não sei se essa é uma notícia boa ou se ela não é muito boa para você. Mas não importa, o nosso propósito é despertar para entender o processo do milindre. Carbar continua falando assim, que o milindre é uma alergia moral que demonstra má vontade e transpira incoerência, estabelecendo moléstias obscuras nos tecidos sutis da alma. Você entendeu o que ele falou aqui? Eu posso traduzir isso aqui para o goianês? É porque o goianês... gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O goianês é um idioma que todo mundo entende. O que o companheiro espiritual aqui está falando é o seguinte, milindrar é a mesma coisa de beber veneno e torcer para o outro morrer. Você está entendendo? Ele falou isso aqui, ó. Má vontade transpira incoerência, estabelecendo moléstias obscuras nos tecidos sutis da alma. Aí você não sabe por que deu aquela úlcera. Por que a cabeça está doendo, que está explodindo, nada resolve o problema. Então, que seja por egoísmo. Larga de milindrar, porque senão o maior prejudicado está sendo você. Você está fazendo com você o que o seu pior inimigo não faz, mas você faz. Para finalizar esse momento, eu convidei aqui um espírito chamado Cassimiro Cunha. O livro chama-se Cartilha da Natureza, psicografia do Chico Xavier.
E lá ele escreveu uma poesia chamada A Lagarta. Vamos lembrar? Cassimiro diz assim: a árvore é grande e bela, mas na copa que se alteia, intromete-se a lagarta escura, disforme e feia. No tronco maravilhoso, folhas verdes, flores mil, o traço predominante é a nota primaveril. E basta uma só lagarta, de minúscula expressão, por fazer na árvore toda estrago e devastação. Você já deve estar entendendo de que lagartinha que esse camarada está falando, né? E a árvore é você, eu. De fato, o conjunto verde é nobre, forte e preciso, mas em todos os detalhes há sinais de prejuízo. A lagarta rastejante, mostrengo em miniatura, vai de folha a outra folha, dilacerando a verdura. As flores, embora belas, perfumosas e garridas, aparecem deformadas nas corolas carcomidas. O passeio da lagarta, que demora e persevera, perturba toda a expressão da filha da primavera. Por mais que enflore e se esforce, a árvore peregrina trai aos olhos a existência do verme que a contamina. Encontramos na lição desse pobre vegetal o homem culto e bondoso com o melindre pessoal. Há muitas almas na terra, de feição nobre e segura, mas o melindre é a lagarta que as persegue e desfigura. Pensemos. Um certo dia um homem esteve aqui. Tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração e no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou
sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Laraê, laraê. Palmas para Jesus, esse homem maravilhoso. Continua lembrando de Jesus. Até no finalzinho hoje. Depois, aí já é por sua conta, mas a gente vai estar te lembrando. Continua Caibar. Evitemos tal sensibilidade de porcelana que não tem razão de ser. Olha que bacana a expressão que ele usou. Ele chamou o milindre, o filho do orgulho, de sensibilidade de porcelana. Porcelana é um negócio muito frágil, né? Qualquer trenzinho quebra, é isso aí. Lá em Professor Jamil tem gente com a sensibilidade de porcelana? Tem? Não acredito numa coisa dessa. Tem mesmo, gente? Nossa, em Cromínia tem? Também? Ixi, Maria. Eu nem vou perguntar lá em Goiatuba não, Pedro. Evitemos tal sensibilidade de porcelana que não tem razão de ser. Mas olha o capricho dos amigos espirituais, gente. Eu falo que às vezes eles faltam desenhar para nós de uma forma que facilite a nossa compreensão para a gente dar conta de lidar com essas coisas aqui dentro de nós. Caibar vai desenhando situações que com certeza, de forma muito sutil, muito educada, lógico, a carapuça ela vai vestindo, justinha. Basta ligeira observação para encontrá-la. Encontrá-la quem? A sensibilidade de porcelana, a cada passo. Ele faz um passeio dentro de um ambiente espírita, por exemplo, de uma casa espírita. Mas lógico que nós que estamos aqui, nem todos somos frequentadores de uma casa espírita. Então nós não vamos nos restringir a pensar só num centro espírita. A gente vai pensar no nosso trabalho. A gente vai pensar na nossa casa. A gente vai pensar na escola que a gente frequenta. E assim por diante. Porque em todos esses locais, a sensibilidade de porcelana está presente. Sim ou não? Sim. E ele começa. É o diretor que tem a sua proposição refugada, rejeitada, e se sente desprestigiado, não mais comparecendo às assembleias.
Às vezes a gente faz umas assembleias dentro de casa, não faz? A gente vai decidir alguma coisa lá, aí a gente faz uma proposta, a gente põe a proposta. Aí vem aqueles meninos, não tem nem tamanho de gente ainda, como diz o ditado, e refuta a nossa proposta. Nossa proposta é rejeitada, e aí como é que faz? Você não tem jeito de sair de casa? Não tem uns que até que sai. Milindra. Pronto, milindrou. A sensibilidade de porcelana não foi cuidada. Na casa espírita acontece isso? Carbar chuta, parece que conhece a gente, não é? O que mais que ele diz aqui? O médium, advertido construtivamente pelo condutor da sessão, quanto à própria educação mediúnica, e que se ressente fugindo das reuniões, não vou mais não. Bebe veneno e torce para o outro morrer, né? Porque ele acha que ele está prejudicando o grupo. Gente, vocês acham que nós viemos aqui trazer alguma coisa para vocês? Pode até ser, mas nós somos os maiores beneficiados de uma oportunidade como essa. Essa é a realidade, precisa ser entendida. Mas não é só o médium lá na reunião mediúnica. Sou eu. Tem professor aqui? Professora? A senhora já conhece, não olha de lado não, nem fala o nome, pelo amor de Deus. A senhora conhece professor que às vezes o diretor ou o coordenador faz uma diversão, né? Divertiu ali construtivamente, né? E ela parou de entrar na sala dos professores na hora do recreio. Não vai mais de jeito nenhum. Fica dentro da sala lá brincando com os meninos na quadra, não entra mais lá. É o maridão, sai do serviço, não vou para casa não, vou para o boteco. Me lindrei lá em casa. Vou chegar lá o mais tarde possível, porque aquele povo já está dormindo mesmo. Isso aqui lá em Professor Jamil não acontece. Vamos ver o que mais que o Carbar... Vocês estão gostando da fala do Carbar? Simples, não é? Ele fala mais aqui, ó. O comentarista admoestado significa assim, aconselhado fraternalmente para abaixar o volume da voz e que se amua na inutilidade. Amuar significa aborrecido. Ele ficou aborrecido. Pediu para falar mais baixo um pouco. Pronto. Zangou. O senhor fica rindo, né? Mas eu fui criado, eu só sei falar de jeito. Mas vocês entendem, não entendem o que eu estou falando? Então tá bom. Emmanuel, de novo no livro Encontro Marcado, tem uma mensagem dele chamada assim, ó, em todos nós. E lá o Emmanuel fala, olha que interessante, moça da blusa verde. Escuta o que o Emmanuel fala para nós dois, que nós dois é parecido, eu já vi que você mais eu, nós parece demais. Emmanuel falou assim, ó, não podes negar que tiveste o espírito ferido nos dias que se foram, para trás mente, como diria o Dorico Paraguaçu, né? Vocês lembram, você não lembra do Dorico Paraguaçu? Esses mais novos não lembram, mas depois vocês pesquisam na internet. Nos dias que se foram, você não pode negar que você teve o espírito ferido. Em situações desagradáveis, das quais te ficou na memória a figura de alguém por presença difícil. Tem um ditado que fala que quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. Né? Então você tomou uma agressão aí, qualquer coisa, aí lá, não sei nem na onde. E ficou a memória, guardou aqui na memória, no bolzinho da memória. Isso é natural. Mas Emmanuel diz assim, ó, daí não se infere que devas carregar no coração o retrato desse alguém conservado em vinagre. Ô criatura, presta atenção aqui.
Quem que está perdendo com isso? Às vezes a pessoa nem lembra mais. Uma senhora esse dia falou assim: meu filho, mas é porque você não sabe o que aconteceu comigo. Eu falei assim: o que aconteceu, minha senhora? Ela falou assim: era domingo, de tarde, Natal, 25 de dezembro de 1983, mais ou menos assim, umas 3h25 da tarde, tinha umas nuvens no céu. Não, vai escutando. Aí, a comadre Mariquinha falou que o meu vestido estava, porque eu tinha um vestido riscado que eu comprei para o Natal, eram umas riscas assim de comprido, tinha deixado eu gorda. Gente, 1900 e bolinha, a criatura estava guardando no coração o retrato da comadre Mariquinha, conservado no vinagre. Ô, Mairipotaba, é uns melindres antigos, são os velhos melindres. Tem um amigo meu que faz terapia com um casal, ele é terapeuta. É um nome mais invocado, psicoterapeuta que chama lá. Eu nem sei direito o que ele faz não, mas ele falou para mim que chega um povo lá, que está, porque tem criança no recinto, né? Ele está dormindo de 0 a 0, se é que você me entende. Faz 3 meses que está de mal um com o outro. Aí resolve ir lá para ver se alguém de fora, né, ajuda a melhorar os trem. Aí ele falou assim, que a primeira pergunta que ele faz na sessão, ele falou assim: tá bom, o que aconteceu? O que aconteceu que começou a confusão aí? Aí disse que um olhou para a cara do outro, só, eu nem lembro, o que foi, mulher? Gente, a pessoa nem lembra mais e está ali, melindrado. A sensibilidade de porcelana e o vinagre dentro do coração. Com música a gente pensa melhor. E é para lembrar de Jesus. Se compreendesses como te amo, se conhecesses como te amo, deixarias de viver sem amor. Se soubesses como te amo, se entendesses como te amo, deixarias de mendigar qualquer amor. Se compreendesses como te amo, serias mais feliz. Se compreendesses como te busco, se conhecesses como te busco, deixarias minha voz te alcançar. Se compreendesses como te busco, se conhecesses como te busco, deixarias que te falasse ao coração. Se compreendesses como te busco, escutarias mais minha voz.
Se compreendesses como te sonho, se conhecesses como te sonho, saberias o que há guardado para ti. Se conhecesses como te sonho, se compreendesses como te sonho, deixarias que te embalasse uma canção. Se compreendesses como te sonho, pensarias mais em mim. La, 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 yeah. La, yeah, la, yeah. Serias mais feliz. Dobra ele. Pronto. O sujeito estava andando de moto e ele acelerou mais do que ele devia. E ele foi fazer uma curva assim, veio um passarinho. Eu acho que o passarinho também tinha acelerado mais do que devia, sabe? Um não deu seta, não sei se foi ele que não deu seta, se foi o passarinho que não deu seta. O passarinho bateu bem no capacete dele. Bateu e já caiu. E ele já ficou assim, ele era assim, uma pessoa assim, muito ligada à natureza, ao meio ambiente, sabe? Muito sensível para essas coisas. E quando ele viu aquela cena, ele já ficou assim, muito sensibilizado, sabe? Ele já parou a moto, já foi lá. O passarinho estava lá, assim, com as perninhas, asinhas abertas lá, as perninhas para cima lá. Aí ele pegou o passarinho, nossa, será que esse passarinho morreu? Tadinho, aquela coisa. Ele pôs o dedinho assim no peito do passarinho. Aí sentiu o coraçãozinho do passarinho batendo. Mas o passarinhozinho desmaiado, sabe? Ele falou assim, gente, graças a Deus, não morreu. Vou levar para casa e vou cuidar dele. Chegou em casa, arrumou lá, tinha uma gaiolinha lá, ele pegou, colocou esse passarinho lá dentro da gaiola, pegou uma aguinha, molhou a cabecinha do passarinho, deixou lá uma comidinha e tal. Falou, vai melhorar, né? E ficou. Passou a noite, nada desse passarinho acordar, estava lá desacordado ainda. E ele saiu para o trabalho. Quando ele saiu para o trabalho, de repente, passou um tempinho lá, o passarinho começou a voltar. Meio zonzo, assim, né? Não sabia o que estava acontecendo direito, balançando a cabecinha, começou a dar uns subir, né? Uns cantadinhos ali assim, e tal. A hora que ele olhou de lado, ele viu as grades da gaiola, né? Ele foi de um lado, bateu a asinha assim, a grade, olhou do outro, ele falou assim, meu Deus do céu, tô preso, matei o motoqueiro. Matei o motoqueiro, tô preso, mas não foi porque eu não queria matar o motoqueiro, não foi culpa minha, e não sei o que, virou aquela coisa. Recomendação de Jesus. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho, para que teu adversário não te encaminhe para o juízo para o oficial de justiça, e ele te coloque na gaiola. E aí não adianta você falar que você não matou o motoqueiro, meu filho. Que gaiola que é essa, Alex? As grades da nossa própria consciência. O juiz, o oficial de justiça, somos nós mesmos. Carbar, o colaborador do jornal que vê o artigo recusado pela redação e que se supõe menosprezado encerrando atividades na imprensa. Ele falava muito disso porque ele tinha, né, a editora, ele investiu muito nessa questão da divulgação espírita por conta dos livros. Mas traz isso aqui para a sua realidade. Quando nós não temos aprovadas as nossas vontades, os nossos desejos,
E nós abandonamos propósitos que muitas vezes nós imploramos no plano espiritual uma oportunidade aqui nessa encarnação. Sabe-se lá quando nós teremos uma outra chance dessa? Diz mais, a cooperadora da assistência social esquecida na passagem de seu aniversário e se mostra ferida, caindo na indiferença. E normalmente, gente, parece que a coisa é de encomenda. É a pessoa que mais lembra dos aniversários dos outros. Ela faz um esforço e manda recadinho, manda zap, e às vezes faz até um bolo, faz uma homenagem. No dia do aniversário dela, o povo nem lembra. Milindrou. O servidor do templo, nós estamos aqui num templo, tá? Qualquer que seja o templo, a sua residência é um templo. O seu trabalho é um templo. O servidor do templo, que foi certa vez rejeitado, substituído na composição da mesa orientadora da ação espiritual e se desgosta por sentir-se infantilmente injuriado. O doador de alguns donativos cujo nome foi omitido nas citações de agradecimento e surge magoado, esquivando-se a nova cooperação. Vingança, por causa do milindre. Deixa, o mundo dá volta, eles vão vir de novo pedir para mim, vai ver. Às vezes, a espiritualidade que pede para lembrar. Às vezes a gente se preocupa muito com os grandes melindres. Quando nós estávamos vindo hoje, né, nós chegamos a Goiatuba, fomos ao hotel e viemos para cá. Passamos por Morrinhos, tal, né, entramos ali na direção de Pontalina, depois Cromínia, vocês conhecem aí mais do que nós. Tem umas serras bonitas demais, eu gostei demais, eu sou da roça, então essas paisagens me atraem. Como é que chama essa serra que tem aqui? Vocês sabem, alguém sabe o nome? Aguapé. Aguapé? Pode ser Aguapé? Eu vou pegar exemplo. Vocês já viram alguém trupicando na serra de Aguapé? A pessoa estava andando de boa, de repente a serra apareceu na frente, ela trupicou e caiu do lado de lá da serra. Vocês já viram isso alguma vez? Gente, os trupicão, que muitas vezes levam a pessoa até o desencarne, são aqueles nas pedras pequenas. Por que eu estou falando isso? Porque a espiritualidade pede para a gente lembrar dos milindrim, se é que você me entende. Daqueles pititim, é um aqui, outro ali, outro acolá, e vai juntando, e você vai tropicando. Emmanuel fala assim, está no livro Mãos Unidas. Tanto pesa na balança o quilo de chumbo em massa, quanto o quilo de palha nela depositado de haste em haste. O senhor já deve ter perguntado para esses meninados aí, para os netos aí, né? Qual que pesa mais? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de palha? O povo perguntava isso para a gente, menino, que nem eu assim, né? Meio bocoió, aqueles meninos que com 14 anos de idade tinham medo de misturar leite com manga e morrer, né? Qual que pesa mais? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de palha? O Emmanuel está falando para nós aqui, que pesa igual. É 1 quilo. Então, cuidado com, é uma palhinha hoje, uma palhinha amanhã, vai dar 1 quilo. Meditemos, diz ele, em torno disso, e reconheceremos que o perdão incondicional deve também alcançar as mínimas circunstâncias que se nos façam adversas. Se ela não tiver comprimida, é.
né? Porque aí ela vai avolumar mais. É o perdão. Agora já começou a entrar na solução, né? Lembra de novo aí daquela criatura que você lembrou aquela hora. Meditemos em torno dessa pessoa e reconheceremos que o perdão incondicional deve também alcançar as circunstâncias que se nos façam adversas. Começa a pensar nisso. Às vezes a gente até pensa que o perdão é bom para o outro. Lógico que é. Mas ele é muito melhor para quem o oferta, o oferece. Porque senão você vai acabar matando o motoqueiro. Nestes momentos difíceis, minha mãe Maria está aqui, dizendo palavras sábias, vai passar. Nas horas de escuridão, Maria segura nossa mão, trazendo palavras sábias, vai passar. Deixe estar, vai passar, vai. Confie nas palavras dela, vai passar. E quando nossos corações no amor se encontrarem, haverá uma resposta, vai passar. Let it be, let it be, let it be. Haverá uma resposta, deixe estar. E quando escurecer a noite, uma luz virá me acalmar, brilhará um novo dia, deixe estar. Acordo com as melodias e Maria está entre todos nós, dizendo palavras sábias, vai passar. Deixe estar, vai passar, vai. Haverá uma resposta, deixe estar. Let it be, let it be, let it be. Haverá uma resposta, deixe estar. E quando escurecer a noite, uma luz virá me acalmar, brilhará um novo dia, deixe estar, deixe estar, deixe estar, vai passar, vai. Haverá um novo dia, deixe estar. Let it be, let it be, let it be. Haverá um novo dia, deixe estar.
Escute estas palavras sábias, vem amar e vai passar. Muito bem, obrigada. Gente, eu não estou falando nada porque eu estou economizando a tosse, viu? Estou falando só. É a primeira vez que eu escuto essa expressão, a gente economizar a tosse. Continuemos. Isso aqui eu acho que não acontece por aqui, não. O pai, relembrado pela professora das aulas de moral cristã, com respeito aos comportamentos do filho, e que por isso se magoa, se ofende, cortando o comparecimento da criança. Vamos estender isso aqui fora do ambiente da casa espírita? Vocês acreditam que lá para o lado de Brasília, quando começou a pandemia da Covid-19 e que as aulas foram suspensas e as empresas começaram a implantar o tal do home office, né, do trabalho em casa, vocês acreditam que os pais começaram a entender os meninos que eles mandavam para a escola? Falou, gente do céu, quem que é essas criaturas que estão aqui dentro de casa? Não acredito um trem desse aí. As mulheres conheceram os maridos conheceram os... Você sabe que isso é real. Aumentou a taxa de divórcio consideravelmente. Verdade. Mas teve gente aí, você precisa ver o tanto que melhorou também o reconhecimento dos professores aí. Teve pais aí que falou assim, gente, ó, eu vou lá mandar uma caixa de chocolate para aquela professora, porque, meu Deus do céu, como é que eu tolero esses meninos? O jovem, aconselhado pelo irmão amadurecido e que se descontenta, rebelando-se contra o aviso da experiência. Carbar chamou o milindre de filho do orgulho. Está entendendo? A pessoa que se sente desatendida ao procurar o companheiro de cuja cooperação necessita, nos horários em que esse mesmo companheiro, por sua vez, necessita de trabalhar a fim de prover a própria subsistência. E às vezes a pessoa não entende. Gente, à minha direita tem um pé de limão que na minha terra eu chamo de limão China. Aqui também vocês chamam de limão China, né? Eu estou falando que a minha terra é a mesma de vocês. Talvez nem todos conheçam esse pé de limão. E olhando assim por baixo, vocês não vão perceber o que eu percebi chegando mais cedo na claridade. Tem cada limão aqui que na verdade parece aquelas mexericas poncã. Desse tamanho assim, amarelo, parece uma mexerica, é idêntico. Coisa maravilhosa. Então, esse pé de limão aqui, ele está pronto para oferecer limão. Mas tem determinada época do ano que ele não está pronto para oferecer limão. Nem todas as pessoas estão prontas para nos oferecer aquilo que nós esperamos delas. Nós temos que estar atento a isso. Outro ponto, o amigo que não se viu satisfeito ante a conduta do colega na instituição e deserta e se afasta, revoltado e mais ainda, englobando, reunindo todos os demais em franca reprovação, incapaz de reconhecer que essa é a hora de auxílio mais amplo. Alex, eu não sei se eu entendi isso aqui direito, não. Eu vou te ajudar a entender. História real, que um amigo me confidenciou
que ocorreu numa cidade do interior de Minas Gerais. Um grupo de amigos se reuniu, preocupados com um deles, um da turma, conversaram e chamaram esse amigo e disseram assim: ô, cara, nós viemos aqui te contar uma coisa. Ele falou: o que foi? Sua esposa, ela está te traindo. E ficou antes, né? Conta, não conta, né? Eles chegaram à conclusão que tinha que contar. Ele não reagiu, ele ficou na dele, não falou nada. Aí eles pararam, foram embora, cada um para o seu canto. Se reuniram de novo e falou assim: gente, não tem condição, hein? Continua. Mas o que deve ter acontecido? Ele não está acreditando na gente, porque a gente fala daqui, ela fala de lá. Vamos buscar provas. E é muito fácil buscar isso, né? Hoje, filmaram, fotografaram, botaram lá na impressora, lá, uma coisa no telefone lá, chamaram o amigo de novo. Assim: olha, nós estamos te chamando aqui de novo porque você não acreditou na gente, então aqui são as provas. Ó. Agora você acredita? Sua esposa está te traindo. Aí ele ficou quieto. Aí eles não aguentaram. Ele falou assim: esse cara tem sangue de barata. Deram um chacoalhão nele. Ele falou assim: cara, você não está entendendo, sua esposa está te traindo. Ele falou assim: olha, eu quero contar uma coisa para vocês. A nossa amizade, ela se iniciou um pouco depois do início do meu casamento. Então eu queria dizer para vocês o seguinte: eu já aprontei muito nessa vida. E essa mulher foi o meu alicerce. Ela me sustentou. Eu já dei muita cabeçada. E foi ela que me acolheu. Quando todo mundo virou as costas para mim, ela que me segurou as pontas. Vieram os nossos filhos. E aos trancos e barrancos nós conseguimos conduzir essa meninada. Eles já estão formados, aí já está vindo até neto. Nós passamos momentos felizes nessa vida, mas nós passamos muita dificuldade. E ela estava do meu lado. Aí ele olhou para os amigos e falou assim: o que vocês querem que eu faça? Que eu a abandone agora, que ela mais precisa de mim? Eu não estou te falando isso aqui para dizer para você que você tem que se sujeitar a qualquer tipo de violência, tá? De contrariedade. É livre-arbítrio, por enquanto ainda, mesmo de forma limitada, é a regra aqui para nós, tá? Mas eu estou te dizendo isso para facilitar o entendimento do que Carvalho está dizendo aqui, ó. O amigo que não se viu satisfeito ante a conduta do colega e desertou e saiu fora. Largou para lá, era a hora que mais ele precisava. Então, eu queria só fazer um lembrete aqui, porque o Chico tinha uma característica muito interessante. Ele fazia os evangelhos simples, debaixo das árvores, assim, ao ar livre. E aí, quando ele terminava, as pessoas o procuravam e diziam para ele assim: Chico, você falou isso para mim, é o que eu estava precisando escutar. Aí o Chico: mas o que eu falei? Não, isso, isso e isso. Aí chegava outra pessoa e falava assim: nossa, Chico, parece que contado os Espíritos deve ter contado minha vida para você, né, Chico? Porque, nossa, olha, você falou aquilo assim, foi batata, é o que eu estava precisando. E aí o Chico percebeu que eram coisas diferentes, que ele nem lembra, ele não tinha falado aquilo, ele tinha trazido uma lição lá do Evangelho, pequenos comentários, e ele não entendia aquilo. Aí o Emmanuel se aproximou e disse assim: Chico, a espiritualidade, ela consegue ajustar as falas de acordo com a necessidade de cada um. Então você fala algo, isso sai da sua boca, mas de acordo com o que cada um está precisando, a espiritualidade, o anjo guardião, os amigos espirituais vão ajustando aquilo e chega no ouvido da pessoa na medida da necessidade dela. E eu acredito muito nisso. Por isso que a gente insiste.
até às vezes abusando dessa caridade de vocês aqui. Porque eu sei que muito mais importante do que é dito aqui é o que você ouve aí. É porque eu sei que quando você silencia, há um diálogo interno acontecendo. Então, gente, que nós possamos aproveitar esses momentos que a gente se encontra num ambiente protegido, sabe, um ambiente cercado de luz, onde nenhuma energia negativa, seja visível ou invisível, nos alcança. Aproveita aqui agora para escutar essa voz da consciência te aconselhando. E se comprometa não comigo, daqui a pouco eu volto. Mas comprometa-se com você em se melhorar e limpar o coração. Sabe? Ficar mais leve para a vida fazer sentido, porque você disse que quer ser feliz. Que quer ter paz, que felicidade significa paz de espírito. Significa fazer o bem, porque alguém respondeu, eu não consigo apontar quem, mas alguém respondeu, me sinto feliz quando eu proporciono o bem para alguém. Proporciona o bem para você. Você é a pessoa mais próxima de você. Permita-se ouvir a voz da própria consciência. Ela vai cantar agora. E com a música, o poder do diálogo íntimo, ele se multiplica. É algo impressionante, porque a música chega aonde as palavras não alcançam. Aproveita. Isso aqui é uma versão da tristeza do Jeca, é uma versão. Nestas noites tão singelas do Evangelho de amor, pra você quero contar o que aprendi com a minha dor. Já não posso me queixar, pois essa vida é uma beleza pra quem aprendeu a amar. Já não posso me queixar, pois essa vida é uma beleza pra quem aprendeu a amar. Nesta viola vou cantando umas verdades. Cada escolha representa uma vontade. Renasci aqui na terra pra cumprir minha missão. Mesmo vaso imperfeito, vim buscar reparação. Quando chega o sofrimento, sei que o fogo é um instrumento do divino artesão. Quando chega o sofrimento, sei que o fogo é um instrumento do divino artesão. Nesta viola vou cantando umas verdades. Cada escolha representa uma vontade. Agradeço pela vida, sou feliz, posso cantar, pois Jesus é meu amigo,
não preciso mais chorar. Semeando vou sorrindo, com amor sigo servindo, sem tempo pra reclamar. Semeando vou sorrindo, com amor sigo servindo, sem tempo pra reclamar. Nesta viola vou cantando umas verdades, cada escolha representa uma vontade. Nesta viola vou cantando umas verdades, cada escolha representa uma vontade. Muito obrigada. Foi trazida pela espiritualidade. Muito bem. Diz Carbar que o espírita que se nega ao concurso fraterno somente prejudica a si mesmo. Joana de Ângeles, pela mediunidade de Valdo Franco, ela tem uma frase muito interessante, que ela fala que o bem faz bem para quem faz o bem. Às vezes, nós somos assim, de certa forma até inocentes, sabe? Para não dizer teimosos. Porque, gente, tem uma matemática aqui do mundo e tem uma matemática divina. Na matemática do mundo, quando a gente divide, diminui. Minha mãe falava assim, míngua. Na matemática de Deus, quando nós dividimos, multiplica. Emmanuel chama isso de câmbio divino. Ele fala que a contabilidade de Deus, em muita coisa, é diferente da contabilidade humana. Tem muita coisa na sua vida, ou na vida daqueles que você conhece, que você observa, que você considera que a pessoa está tomando um prejuízo. Aqui vocês têm uma expressão quando a pessoa está tomando prejuízo, você fala assim, está levando uma manta? Tomou uma manta? Fala assim, cara, essa pessoa está tomando um prejuízo, mas ela é muito bocoió. E aí, quando essa pessoa chega no mundo dos espíritos, de volta, o lucro dela é um negócio extraordinário. Enquanto, ao mesmo tempo, existem pessoas que, aos olhos da terra, estão milionárias. Você olha e não entende, fala assim, moça, mas essa pessoa não tem princípio, não tem valor, olha, a vida dela dá tudo certo, ela progride, olha que beleza. E chega de volta no mundo dos espíritos, miserável. Então o melindre é contabilidade da miséria. O ressentimento, o ódio, a vingança, é prejuízo certo. O perdão incondicional, como disse aqui o amigo espiritual, perdão incondicional, sem condições. Não é aquele perdão que você chega para a esposa e fala assim, essa aí vai passar, nós vai continuar, mas da agora vai ter que ser assim, assim, assado e assim. Isso não é incondicional, isso aí é entre aspas, um pseudo-perdão condicionado. Prejuízo. Então, o que nós queremos espiritualmente? Será que em algum momento da nossa vida a gente está pensando no fechamento da contabilidade divina? Ou nós estamos levando em consideração essa contabilidade do mundo aqui?
Que vai chegar um momento que a gente vai ter que fechar a conta e passar a régua. E a maioria de nós aqui já está do meio-dia para a tarde, se é que vocês entendem. Nós estamos mais perto de fechar a conta do que quando abriu. Eu não. Tirando a Elizabeth. Vai, ela vai. Eterna. Devemos perdoar e esquecer, se quisermos colaborar e servir. Emmanuel fala que, gente, por lei da natureza, nós temos algumas atitudes de proteção à nossa vida. Ele fala aqui, nós cuidamos do asseio do corpo. Todo mundo tomou banho para vir aqui para a palestra, não tomou, gente? Fala, não precisa responder agora não, só... Nós buscamos usar água potável, não contaminada, para beber. Nós realizamos faxinas habituais. Limpamos a nossa moradia. Olha isso aqui, olha esse Emmanuel é custosinho. Ele escreveu aqui assim, nós tomamos um banho diário sempre que possível. Roupa lavada, refeição natural, o saneamento do solo em que nós vivemos. Por que ele está falando isso aqui? Porque ele falou que nós tínhamos que começar a pensar não só no asseio do corpo, mas no asseio da alma. Gente, é mais ou menos assim, eu vou traduzir para o goianês. Você vai juntando um lixinho na sua casa, normalmente a gente pega a sacolinha do supermercado, vai pôr as coisinhas dentro da sacolinha, guarda lá na cozinha, a hora que vai enchendo aquilo, a gente leva para um outro recipiente na porta da rua, passa alguém, muito caridoso, né? Recolhe, leva para um lugar, e assim é o processo, não é? Você imagina o seguinte, você não tira a sacolinha não, deixa ela lá em cima da pia, encher uma, você deixa a segunda, põe a terceira, a quarta, não cabe mais na pia, põe no chão. Encheu a cozinha, põe na despensa, põe na sala, põe nos banheiros, vai pondo, deixa os lixos lá. Depois, se tiver quintal, você vai levando para o quintal. Tem condição um trem desse? É isso que a gente faz. Quando a gente deixa a imagem da criatura desprezível lá, que nós falamos lá, conservada no vinagre dentro do nosso coração. Nós estamos guardando lixo dentro de nós. Isso não parece inteligente. Ou parece? Aí, adoece. Manchas obscuras na alma. A doença, gente, é de dentro para fora. É lógico que você pode se expor a algum tipo de patógeno aí, sei lá, né, um césio que aconteceu aqui em Goiás aí e tal, mas o organismo daqui vai. Se a causa, a origem está na intimidade do ser, a solução também está lá. Você vai no médico, às vezes, faz uma bateria de exames, ele fala para você, não, você está bem. Você fala, doutor, não tem cabimento, eu estou bem, eu estou ruim, está doendo. Aí ele pergunta para você assim, aonde que está doendo? Você fala assim, aqui, assim, ó. Por quê? Porque a maioria de nós estamos dodói da alma. E a maioria absoluta da causa, a ausência de perdão. Falta, fazer aquela limpeza.
E a providência divina é tão preparada, por isso que a espiritualidade respondeu para Kardec que Deus é a inteligência suprema. Porque é um negócio assim, agora a gente está chegando aí uma tal de inteligência artificial, e que a gente está ficando espantado com essas coisas, né? Quem mexe com isso aí, nossa, fala assim, gente, mas que coisa. Ele só faz o que nós já criamos, entendeu? Agora você imagina a providência divina. Então, Emmanuel conclui a nossa mensagem, aliás, Karl Schutter conclui a mensagem dessa noite, que é do livro Espírito da Verdade, psicografia do Chico, mensagem chamada O Filho do Orgulho. Ele diz assim, ó: com a humildade não há melindre que piora aquele que o sente sem melhorar a ninguém. Vou traduzir para o goianês de novo. A humildade é a vassoura, é o sabão em pó, é o rodo, é o pano de chão, é a esponja, é o espanador da alma. Para limpar, gente, para ficar leve. Porque você diz que quer ser feliz e merece, e foi criado para a felicidade. Ou você acha que Deus nos criaria para tristeza, para imundície, para sujeira? Não! Nós somos criados simples, puros, à imagem e semelhança do Criador. Não foi para sofrer. Dor, sofrimento também é escova, é rodo, é para limpar, para higienizar. O Espiritismo não defende sofrimento. O Espiritismo, ele aponta causas e consequências e nos convida a melhorar as nossas escolhas. Eu brinco, mas é sério. Se o Espiritismo defendesse sofrimento, na hora do passe, ao invés de imposição de mãos, era melhor usar uma vara de goiaba no lombo da criatura? Mas não é isso. Agora, quando eu permaneço no melindre, eu insisto na vingança, eu estou me autopunindo, é como se eu estivesse me chicoteando, mas eu não percebo, eu acho que eu estou prejudicando o outro. Cabe-nos, diz Caibar, ouvir a consciência e segui-la. Vou traduzir para o goianês de novo, pode? A consciência é o controle remoto da vassoura. É a sua consciência que direciona a sua humildade para ir higienizando, limpando. Opa, isso aqui não é bom. Vou tirar isso aqui. Põe essa sacolinha lá na rua, porque isso aqui não tem mais serventia aqui dentro desse ambiente. A minha casa mental, ela precisa estar limpa. Eu mereço. Eu não estou dando conta mais de viver desse jeito. Não está bom. Gente, qualquer desejo de retaliação, de vingança, é um atestado de que nós não confiamos na justiça de Deus, porque a gente quer fazer a justiça com as próprias mãos. Eu não confio em Deus, porque se eu quero fazer por minha conta, eu falo que eu acredito, eu falo que eu confio. Não faz sentido isso. Recordando que a suscetibilidade, que significa aquela tendência que a gente tem para se ofender, para se ressentir, sabe? A suscetibilidade de alguém sempre surgirá no caminho. Alguém que precisa de nossas preces, embora curtas ou aparentemente desnecessárias. Não vai faltar quem vai te dar uns motivos para você melindrar. É isso que Caibar está falando.
A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Nossa, Alex, esse povo aí tem provocado umas dores em mim. Se a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, eu vou atrás desse povo aí para ver se isso é bom, se eu posso tirar proveito disso. Meu filho, minha filha, não precisa ir não. Fica quietinho no seu canto aí que eles vão chegar no você na hora que você precisar. Esteja preparado para reagir da melhor forma possível. Você está lembrando de Jesus ainda? Tá? Sim ou não? Então, Carbar encerra a mensagem dizendo assim: e para terminar, meus irmãos, imagine se um dia Jesus se melindrasse com os nossos incessantes desacertos. Pedro, não você não. Pedro, guarda a espada. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Fernanda, guarda a espada. Alex, guarda a espada. Quando Kardec perguntou a espiritualidade de todos aqueles que pisaram na superfície dessa terra aqui, qual o tipo mais perfeito que Deus nos ofereceu como guia e modelo, a espiritualidade imediatamente apontou Jesus. Mas não respondeu simplesmente Jesus. Disse assim: vede Jesus, olha Jesus, observa Jesus. Se esforce para tentar buscar em Jesus a solução para você. Como Jesus se comportaria nessa situação que eu estou vivendo aqui agora? Em meus passos, qual caminho Jesus escolheria? Então, eu gostaria de concluir aqui a minha fala, mais uma vez agradecendo a Deus pela bênção da vida, aos amigos espirituais pela sustentação desse momento, a toda a equipe dessa casa pela gentileza da acolhida. A gente sabe que essas situações, né, que Carbar trouxe para nós aqui, isso aqui é corriqueiro em tudo quanto é canto, não é diferente o caso de vocês. Que vocês tenham força para enfrentar tudo aquilo que a vida coloca à disposição de vocês como um aprendizado. Afinal de contas, é uma grande história muito bonita. 26 anos, não são 26 dias, né? A vocês que estão aqui, né, gentilmente atendendo ao convite desses amigos do Centro Espírita Ismael, muito obrigado pela caridade de nos emprestar o tempo e os ouvidos. Eu espero, assim, que a gente mereça novos convites para poder voltar aqui com a Elizabeth fisicamente mais equilibrada, né, para que o nosso momento seja mais de cantoria e menos de falação. Mas que a gente compreenda que nada é por acaso, né? E que se alguém de nós retornar para casa com um compromisso de ser um pouquinho melhor a partir das reflexões e das canções que foram compartilhadas nessa noite, nós já nos damos por satisfeito por esse momento. Nós continuamos sempre com Deus, em paz e felizes. Muito obrigado. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me
mais feliz quem sabe só levou a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, e é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, e é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega. Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, e é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, e é preciso a chuva para florir. Almissata e Renata Teixeira, palmas para eles.